Gente, então eu vou deixar com a Grace. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Bem, gente, antes de começar a apresentação, eu gostaria de falar com vocês qual é o objetivo dessa aula de hoje. Eu sempre converso com ela e o seguinte, a minha preocupação maior, né, em relação a mim mesma, né, e quando a gente senta aqui e vem trazer informações a vocês, como eu sempre falo, que é importante estudar a doutrina, é importante, igual esses conceitos da introdução do espiritismo, as leis morais, tudo é muito importante. Mas, como eu falo assim, eu sempre viso como primordial o interesse pessoal de cada um de nós na reforma íntima, nesse autoconhecimento, de nós nos conhecermos melhores, de termos um foco em nós mesmos, não por egoísmo de focar só na gente, mas sim para nós nos melhorarmos. Porque se nós tivermos esse auto-amor, se nós tivermos esse interesse por nós mesmos, esse compromisso conosco mesmo de nos melhorar, nós vamos absorver melhor tudo que nós aprendermos aqui e vamos colocar em prática na nossa vida. Então, hoje, para iniciar, dando abertura a esses 10 minutos que teremos, que vamos disponibilizar para todos vocês participarem, eu hoje trouxe um tema muito interessante, que é sobre esse autoconhecimento, sobre esse compromisso de nós conosco mesmo e de nós com o nosso doutrina espírita, com o nosso aperfeiçoamento. Então, vou começar a apresentação para a gente... Bem, gente, o título que mais se aproximou para o que eu gostaria de falar hoje é Consciência de Si. E eu tirei a minha base de tudo que eu vou falar hoje, do livro, esse que eu acabei de falar com vocês, que eu vou encaminhar em PDF, que é Reforma Íntima Sem Martírio. O tema já é muito sugestivo, né, gente? Muito falado no meio espírita da necessidade da reforma íntima. E por que não nós fazermos isso sem martírio? Porque, geralmente, quando nós falamos em reforma, vamos imaginar a reforma de uma casa. É aquela confusão, é difícil, né? Antes de ter o final feliz, né, de tudo organizado, é aquela dificuldade, custo, e uma trabalheira danada, né? E a mesma coisa quando nós falamos em reforma íntima, geralmente, né, nós precisamos focar em alguns aspectos. Quem dera fosse assim, olha, parei para pensar em mim, percebi que eu tenho X coisas para serem aparadas, né? E pronto, já que eu já me percebo assim, pronto, está feito, né? Mas não é assim, né, gente? E aí eu coloquei aqui como início essas fases de descobrimento de si. Quando nós queremos ter consciência de si, de nós mesmos, a primeira fase que nós devemos parar para refletir é sobre o quê? Sobre o conflito. O conflito sobre o que eu quero, o que eu não quero. Nós temos que começar a analisar. Quando eu olho para mim e falo o que eu quero, o que eu não quero. O que eu quero ser nessa vida, o que eu quero para a minha evolução, o que eu quero como ser humano. E o que eu não quero mais, o que tem em mim que eu não quero mais. Já gera conflito, gente. De cara já começa o conflito aí. Um outro item, observação de si. É estimular-se das pequenas vitórias. Quando nós observamos para nós mesmos, é fundamental. Eu tenho batido muito nessa tecla sobre o auto-amor. Nós valorizarmos as pequenas conquistas. É nós olharmos para nós com amor, com respeito, e falar que seja uma coisinha que o mês passado eu fazia, hoje eu não faço mais, que o ano passado eu fazia, hoje já não me pertence mais isso, né? E nós comemorarmos essas pequenas vitórias, porque nós não vamos dar saltos evolutivos, mas se de pequenas e pequenas vitórias,
nós vamos amealhando recursos para poder cada vez mais dar passos mais largos. Outro importantíssimo é a perseverança. O que vem ser a perseverança? Eu tentei, eu observei que eu tenho falhas, que eu preciso me mudar, mas eu caio, eu levo quedas. Às vezes eu dou 3 passos e caio. Não importa. Tantas vezes a gente cair, nós temos sempre que levantar. Não tem essa, eu acho que quem já não passou por isso, às vezes a gente pisa tanto na bola que a gente fica com vergonha até de fazer prece, né? Fala, meu Deus, de novo, a gente pede tanta ajuda espiritual e a ajuda vem de fato, e a gente às vezes até consegue dar aquele passos, avançar no nosso objetivo de melhora, e de repente a gente vai e cai, escorrega. E aí, mas qual é a ideia? Vamos aquela coisa, nós somos brasileiros, né? Não vamos desistir nunca, vamos tentar de novo, vamos nos levantar. E a esperança. A esperança é a palavra-chave aqui da irmã do Fogo. Fala sempre em recomeçar. Ela usa essa palavra recomeçar como uma palavra de ordem até. Inclusive, a nossa própria reencarnação é sempre o recomeço, né? Então, esses aí são os primeiros itens, né? E baseado nesses primeiros itens iniciais, vem essa frase: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? Isso aí, gente, vem lá do Paulo, né? Imagine vocês, Paulo, espírito, já com do forte do Paulo, da determinação, mesmo quando ele era o Saulo, ele sempre foi muito determinado, de todas os erros que ele cometeu, mas ele tinha sempre o foco, ele fazia aquilo porque ele acreditava que aquilo era o certo. Então, Paulo sempre, o espírito Paulo, sempre foi muito, um espírito muito forte, determinado, né? E depois de já nesse processo todo de apóstolo de Jesus, né, ele ainda passava por esse dilema de fazer o bem que ele queria fazer, todo o bem, não conseguia ainda, e ainda fazia mal. Nós também somos assim, né? E como, né? Mas, então, que hoje seja esse início de ano, ainda estamos no início, né? Nós tivemos essas primeiras aulas para nós nos ambientarmos, para nós decidirmos o que é que nós queremos em relação ao curso, né? E agora que hoje seja uma base para a gente daqui para frente caminhar mais firme, gente. Não só em relação ao nosso curso, mas em relação a nós mesmos, que o objetivo maior aqui é nós olharmos para nós mesmos e nos percebermos melhores a cada dia. E aí falamos sobre reforma íntima, né? E falamos no conflito, que é conflitante, né? E vem aí, ó. Quem busca o aprimoramento de si mesmo tem como desafio o encontro consigo. Nem sempre é tão fácil a gente olhar para a gente mesmo, olhar no espelho, se encarar de frente, né? Sem máscaras, né? Máscara, literalmente, né? As máscaras de proteção do coronavírus, as máscaras, as personas que nós colocamos em nós mesmos. Né? Ninguém melhor para nos olhar profundamente do que nós mesmos, né? E nem sempre é muito fácil, né? Então, é um exercício até que a gente, às vezes, aulas de filosofia, a gente propõe muito da gente parar e ficar fixamente olhando para nós no espelho. Muitas vezes a gente abaixa o olhar. É interessante, né? A gente não consegue se encarar profundamente, né? E aí vem, como adquirir noção clara sobre a nossa posição espiritual? Quem eu sou? Como que eu estou espiritualmente? Será pelo fato de eu aquela coisa, não desejamos mal a quase ninguém, né? Só um para uns, né? Que a gente deseja, né? Mas não é para todo mundo, né? A gente faz um trabalho solidário, a gente vai ao centro espírita. Será que isso é suficiente para nós nos avaliarmos o espírito assim melhor? E aí vem
essa pergunta. Como adquirir noção clara da nossa posição espiritual? Aí vem a sugestão aqui. A única postura que nos garante a mínima certeza de que estamos fazendo algo em relação à nossa ascensão espiritual, tanto encarnados ou desencarnados. Olha a seriedade, gente. É a continuidade que damos aos projetos, às metas de renovação que idealizamos, que projetamos. Olha que coisa séria isso. É muito comum, virada de ano, né, a gente fazer 1000 projetos, né, de melhora, vou fazer dieta, sabe, vou ser mais disciplinado, vou começar um curso e vou levar à frente, vou evitar muitos vícios que eu tenho, né? Então, a gente faz 1000 planos, né? Às vezes 1000 projetos, mas qual é o nosso parâmetro aí se nós estamos conseguindo realmente essa ascensão? É o como? A persistência, a continuidade. Às vezes nós começamos, no meio do caminho até existe muito, a gente falar da seleção natural, né? Aí vai aquela empolgação, tudo, conforme na parábola de Jesus, né? Sementinha que cai ali no solo, mas muito rasinho, né? Ela brota, né, com aquele vigor, de repente vem o sol e ela murcha, acaba. Né? E nós muitas vezes nos vemos nessa situação. Quantas coisas a gente começa e não continua. E não é só nós encarnados, não. Os desencarnados, a irmã Silufo cita também isso. No plano desencarnado, a mesma coisa, de comprometimentos, né? E o que vai nos posicionar se nós estamos realmente cumprindo as nossas metas é essa continuidade. Tudo que eu estou falando, gente, se vocês quiserem, pegando carona no que o Ruela sempre fala, quiserem interromper, colocar opiniões também, por favor, tá? Isso aqui é tudo para a gente pensar e daqui para frente colocar esses conceitos mais fortemente em nossas vidas. Então, a importância aí de nós traçarmos essas metas e darmos continuidade aos nossos projetos de renovação, idealizando, volte e meia até de fazendo uma avaliação daquilo que nós idealizamos, se estamos conseguindo, né? Se não estamos conseguindo 100%, reforçar nosso desejo, as nossos objetivos de melhora e dar continuidade, não parar nunca. Né? E a observação de si mesmo. E quando nós traçamos esses projetos, quando nós traçamos metas, o que eu preciso fazer, gente? Volta e meia, né? Nós precisamos parar e olhar para a gente e perguntar. Aproveitem esses momentos, vão pensando aí, em que eu estou melhorando? Cada um de vocês. Aproveita, reflita, faz um feedback rapidinho, né? Agora dá para fazer uma pequena análise, mas depois pensem nisso, com mais calma. Mas analise, procurem agora, nesse momento, encontrar uma ou muitas coisas em que cada um de vocês está, cada um de nós, que eu também estou fazendo isso, eu estou melhorando. Né? Com muita honestidade, a gente observar isso em nós. Aí precisamos ter noção clara sobre as conquistas interiores, mesmo que pequenas. É valoroso o núcleo mental de motivação para a nossa empreitada de renovação. Foi o que nós falamos. Se nós conseguirmos uma coisa pequena que seja, é que eu estou no caminho certo. Né? Persistência, eu vou conseguir. Outra e outra e outras. Né? Embora os obstáculos que serão, está escrito errado aí, tá? Que será, mas que serão, né, gente? Os obstáculos, que serão muitos, não devemos nos permitir facilidades. Vai ser fácil? É fácil? A gente não dá? Não, não é. Tem obstáculos, sim, é difícil, não é fácil. Mas o que nós vamos precisar? Coragem, determinação e otimismo indispensáveis para vencer os desafios.
Se fosse fácil, o nome já diz, seria fácil, né? Não teria tanto valor, né? Até. Então, os obstáculos aí que nós devíamos vencê-los, né? Não vai ter facilidade, mas se nós tivermos coragem, determinação e otimismo, inclusive a ajuda espiritual vem, nos dando a mão e nos levando para frente. Outro assunto, falamos aí da coragem e falamos lá de novo da perseverança, persistir, não desistir, recomeçar cada vez que precisar, tantas vezes quando for necessário, né? Recomeçar é uma palavra realmente muito inspiradora. Quantas vezes fizer necessário, nós devemos recomeçar. Devemos sempre recomeçar, resistindo aos apelos para a queda, jamais desistindo do ideal de libertação que almejamos. Então, falamos aí, olha que eu falei semana passada, o legal da irmã Silvô, que ela fala as coisas e ela sempre dá uma dicasinha de como a gente alcançar essas coisas, né? E ela fala, olha, vamos recomeçar, não desista, tudo. E ela dá algumas sugestões. Como a gente deve fazer isso? Se nós caímos, se nós percebemos, se não estamos conseguindo, de fato, dar aquele espaço que nós tanto almejamos, como nós vamos fazer isso? Ela dá umas sugestões. Trabalhando, mesmo que cansados. Não vamos pendurar a chuteira, jogar a toalha. Está difícil, está complicado, mas vamos continuar. Servindo, mesmo que carentes. Muitas vezes a gente escuta falar, não tem nem para mim mesmo, como eu vou fazer? Né? Gente, a grande jogada é essa, né? Faça. Mesmo, eu estou carente, porque às vezes quando você se dispõe a fazer alguma coisa, a doar alguma coisa de si, mesmo que você não esteja ali no seu melhor momento, aquilo vai servindo de uma energia para que você consiga se fortalecer. Então, essa dica é muito boa. Vamos sempre, sabe, se sentir no seu melhor momento ou não. Às vezes a gente até fala, tá até meio falso fazer isso. Não importa, vamos fazer. Estudando, mesmo que desmotivado. Nem sempre. Às vezes a gente pega um livro, é tão interessante. Ontem, quando eu estava fazendo esse estudo, até lembrei muito das aulas do Ruela, muitas coisas estou fazendo, aí eu lembro das nossas aulas. Né? Eu sentei para fazer isso, acho que foi sexta ou sábado. Quando eu acabei de sentar, eu sentei na mesa, na sala, aí na hora, vou lá buscar água. Aí fui pegar água. Aí sentei de novo, olhei para o celular, deixa eu ver se tem mensagem no WhatsApp. Na hora, eu falei, Grace, olha, acorda. Você não está vendo as distrações que a mente faz, né? Me tirando do foco. Na hora, eu desliguei o celular, falei, não estou com sede, não estou com fome, não estou com nada. Eu vou agora sentar e vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, a gente tem que se observar, nós mesmos, muitas vezes, nos sabotamos, né? Diante dos nossos objetivos. Né? Então, nós temos que observar isso todas as vezes que nós nos percebermos, nos sabotando, nós devemos dar um break em nós mesmos. Não, para, o que você quer, né? O que você está fazendo? Então, aí, aprendendo, mesmo que sem objetivos definidos. Para que eu agora vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu fazia faculdade, eu via aquelas derivadas. Gente, era um tormento na minha vida. Fiz matemática, né? E eu pensava assim, para que eu estou estudando isso? O que eu vou usar? Eu não conseguia nem entender para que eu ia, em que na minha vida. Eu tinha que estudar tanto para compreender aquelas coisas e o que eu ia usar na minha vida de prática. Aí eu estou lembrando, mesmo sem objetivo definido, mas alguma coisa ali, ó, a nível do meu cérebro, de desenvolvimento, da minha percepção, houve uma valia, né? Então, mesmo que a gente esteja estudando, mesmo assim, para que eu estou estudando isso? Mas vamos estudar. Sempre, nunca, aprender nunca é demais, né? Pode ser até cultura. É ter cultura, exatamente, né?
E como nós falamos em recomeço e citamos que a nossa reencarnação é mesmo um grande mecanismo divino de recomeço. Por isso que nós falamos, recomeçar, essa palavra de ordem, né? De recomeçar sempre. E esse primeiro mecanismo divino que Deus nos oferece é a reencarnação, a oportunidade de nós recomeçarmos, né? Para ajustarmos as arestas, para nós termos a oportunidade de acertar aquilo que nós erramos, né? E aí vem a fala aqui da irmã. Ela fala: justo, portanto, que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outro tempo e aplanemos nossos caminhos tortuosos. Gente, todas as vezes que nós deixamos um compromisso para trás, quando nós vamos buscar o fardo, é sempre mais pesado, né? Então, as dificuldades que nós temos nessa vida, as nossas dores, nada é sem um merecimento. Ele fala aí mesmo, né? Temos o que merecemos e somos o que plasmamos, né? Então, não existe, quando nós temos essa consciência, que não existe injustiçados, e que não existe injustiça, né? Então, quando nós temos, o Espiritismo é bom que nos dá, que nos coloca os pés no chão, muito consciente. Eu não sou coitadinha em nada. É claro, né? Se nós vemos, eu estava pensando nisso, sobretudo sobre guerras. Ontem vi um depoimento, como que fala? Não, um vídeo falando sobre a Cracolândia em São Paulo. Fiquei tão chocada. Eu falando, meu Deus, como pode espíritos viverem dessa forma? Falo, tem uma razão. Aí fala assim, mas são espíritos devedores que merecem de algum karma que tem para viver essa vida tão infeliz. Mas cabe a nós o quê? Ter compaixão, né? Então, não é a gente ver um irmão sofredor, numa situação difícil, tudo fala, que ele merece, que plasmou isso para a vida dele, problema dele, não. É a nossa oportunidade também de trabalhar o nosso coração. Mas com essa consciência que nós temos tudo que nós merecemos e o que nós plasmamos, aí é bom que a gente tira definitivamente a capa de coitada, coitada, coitado, né? E nós olhamos com respeito, né? Falamos, olha, se você está merecendo isso, eu vou te ajudar. Então, e a gente começa a se ajudar com amor, né? Para a gente ir tirando todo esse karma que porventura nós tenhamos, né? E essa observação, nós não queremos ser mais o que fomos, gente. Deu, né? A gente tem coisas que a gente olha para a gente e fala, meu Deus, eu não quero. Mas aí vem o outro lado. Mas ainda também nós não somos quem queremos, quem devemos ser. Eu não quero ser mais o que eu fui, né? Mas também não sou ainda o que eu quero. Então, está falando a frase do Paulo, né? Aí vem a pergunta, então, quem somos? Para cada um de nós pensar. Nós somos, né? O que somos, quem somos, né? Espíritos ainda, né? Nos primórdios ainda da evolução, né? Mas que com a graça de Deus, com a misericórdia divina, já estamos tendo essa lucidez da necessidade de melhora, né? Estamos aqui estudando, procurando, né? Nos melhorar, sendo mais solidário, mais fraterno uns com os outros, né? E aí nós vamos nos percebendo quem nós somos e o que nós queremos ser, e vamos atrás desse novo eu, né? E vem aí, nada melhor do que nós termos esperança. Nós falamos tanta coisa, é difícil, não é fácil, né? Vencer as dificuldades, né? Mas nós temos essa nossa grande irmã aí, que é a esperança, né? E que a esperança não desfaleça diante desse prognóstico. O que é um prognóstico? O prognóstico é aquela ideia do
do problema, né, que nós temos, né, baseado em fatos reais, né, olhando para nós mesmos, a gente sabe que tem uma zica, que um problema, né? Então a gente consegue ter esse prognóstico, né? Mas se nós temos esperança, nós conseguimos ir em busca de meios para a gente vencer essas dificuldades, né? As nossas conquistas não podem ser edificadas na calmaria. A gente não consegue nada sentar, meu Deus, eu quero melhorar, eu quero ser melhor, e vai, a coisa acontece. Não é assim que acontece, né, gente? Que a dor sirva para dilacerar a aresta e podar espinhos da imperfeição. Que a dor sirva para o despertar da consciência em si mesmo. Todas as vezes que nós sofremos, tivermos alguma dificuldade, ao invés da gente se lamentar, chorar, meu Deus, por que eu estou fazendo? Por que logo comigo? Porque eu, fulano, Beltrano, é o marido, é filho, é o patrão, é a vida, é o preço do combustível que está alto, é a guerra. De vez em gente querer pôr mil responsáveis nos nossos problemas, né? Vamos, né, pegar essa dor, né, que nos dilacera, né, e vamos aproveitar e fazer com que ela pode os espinhos da nossa imperfeição, né? E lembrando, né, como ele falou, que a dor sirva para a gente despertar. Fala, se eu sinto, se eu tenho dor, se eu tenho dificuldades, se eu ainda não consigo ser aquilo que eu olho para mim, poxa, eu gostaria de ser uma pessoa muito bacana, legal, calma, sabe, gente boa, educada, gentil, e ainda não consigo ser. Mas quando a gente se despertar da nossa consciência, já é aquele insight, aquele clique de falar, eu posso melhorar, eu mereço, né? E vem, afinal, aí, né, lembrando aquelas palavras lindas, maravilhosas, né, de apoio, né? A irmã Sulufo, ela fala sobre Deus, né? Ela fala, caminha um dia após o outro na certeza de que Deus te espera, sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã sejas melhor do que hoje, para a tua própria felicidade. Bem, meus queridos, se Deus sabe, né, das coisas, se Ele espera isso, e Ele espera isso com convicção, ele tem certeza. A lei é essa, né? Que nós vamos progredir, e ele espera, com todo o respeito, que amanhã nós sejamos melhor. Por que nós não vamos acreditar nisso? Nós não vamos, nós não vamos olhar para nós com esse respeito e falar, olha, Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho uma herança aí maravilhosa de vida, né? Então, e Deus confia, ele acredita. Jesus falava, sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Enche mais a nossa bola do que Jesus, gente. Não teve ninguém mais falasse de nós, espíritos, naquela época ainda, tão atrapalhados, né, com tantas dificuldades espirituais, morais, né? E Jesus olhava e falava, assim, acreditando que nós podíamos, como ele falava, vós podeis tudo o que eu fazer, tudo o que eu faço e muito mais. Ele nos colocava no mesmo patamar dele, como filhos de Deus, irmão dele, parceiro ali dele mesmo, né? Então, vamos acreditar também isso em nós, vamos nos ajudar, começando dentro da nossa casa, né? Olhar nosso marido, nosso filho, nosso irmão, nosso companheiro, estendendo isso para o nosso trabalho, para a nossa sociedade, onde nós convivemos, né? E vamos nos ajudando, acreditando que sim, amanhã nós poderemos ser melhor. Vamos persistir nos nossos objetivos, não desistir nunca. E na hora das nossas quedas, diz aquela música, né? Vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente. Recomeçar. É isso que
eu gostaria, e baseado de deixar como mensagem, e baseado nessa fala de hoje, que seja uma injeção de ânimo para todos nós, e vamos sempre procurar trazer essa parte, além de toda a parte doutrinária que nós estudamos, essa parte de estímulo para nós mesmos, para nós trabalharmos em nós mesmos a nossa reforma íntima. E sem tanto martírio, né, gente? É isso, gente. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei meio abobado, no sentido de que a maneira como passaram essa informação para mim a primeira vez, eu falei, meu Deus, como que a gente não sabe disso? Como que ninguém nos informa disso? Mas quem já faz o curso aqui já passou por isso, já entende o que eu estou falando, e nós vamos falar qual é a constituição resumida do ser humano. O que significa isso? O que é um ser humano? Né? O que é um ser humano? Porque a gente pensa em ser humano, a gente fala assim, é o corpo físico, né? Ser humano, né? Tem perna, tem braço, tem cabeça, né? Tá aí. É isso? Na melhor das hipóteses, fala, não, tem um corpo, o ser humano tem um corpo e tem uma alma, ou o ser humano tem um corpo e tem um espírito. É assim que a gente pensa. Então, vamos lá. Vamos começar a constituir o ser humano. A gente vai dar o nome para a constituição do ser humano em andar de baixo e andar de cima, tá? É um nome que a gente dá, por quê? Porque fica fácil entender quando eu falo assim, o andar de baixo, você já vai saber do que se trata. Na constituição do ser humano, o que é que está no andar de baixo? Pensa em andar de baixo, toda a materialidade. É como se você falasse assim, isso não é uma maneira correta, mas dá para entender bem. Eu estou aqui no planeta Terra encarnado, estou aqui embaixo. Agora eu vou subir para o mundo espiritual. Né? É a maneira de falar, não é? Tudo bem. Então, por isso a gente fala andar de baixo. O que é que tem no andar de baixo na constituição do ser humano? E outra coisa. De novo, qualquer dúvida, pergunta, não adianta levantar a mãozinha agora que eu não vou ver, dá um toque. Queria falar, quero... Né? Abre o microfone e fala, tenho dúvida, tá bom? E lembra que esse assunto nós só vamos fazer uma introdução, assim como a Caverna de Platão, porque eu preciso de fazer essa introdução, porque a gente vai começar a falar algumas palavras que estão relacionadas com isso aqui. O que é o andar de baixo? O que constitui o andar de baixo do ser humano? A gente chama andar de baixo os instrumentos do espírito para a relação com o mundo material. Então já deu para entender que o espírito não faz parte do andar de baixo. O andar de baixo são os instrumentos, né? Os instrumentos que o espírito usa para a relação com a matéria, com o mundo material. E quais são as coisas que existem no andar de baixo? Bom, e aí tem o andar de cima. Vamos ver já já. O andar de cima é o andar do espírito e suas instrumentalidades. Vamos lá. Aqui nós temos o quê? Corpo físico, tá bom? No andar de baixo nós temos o corpo físico. E no andar de cima, o espírito, que a gente põe espírito / inteligência. Depois a gente vai entender isso aqui. Bom, se nós falarmos da ciência, nós vamos falar que a ciência, principalmente mecanicista, ela vai nos dizer que o ser humano tem um corpo, não é? Tem o cérebro, tem os neurônios, tem... E aí, tá, tem um corpo. Tudo isso é corpo. Tem um corpo. É isso que tem. Esse é o ser humano. Quando a ciência avança um pouquinho mais nas questões psicológicas, hoje em dia, a ciência até assume que existe uma mente. Mas a mente, que em geral a ciência admite ainda, é a mente gerada pelo cérebro. Ou seja, existe uma mente, mas ela é gerada pelo cérebro. Então, existe aí uma questão. Existem hoje aqueles cientistas, né, se é que é assim mesmo, da neurociência, tem muitos livros publicados, muita gente que estuda e tal,
e que eles começam a alocar para a parte física, para o cérebro, questões da mente, questões psicológicas, questões até mesmo de vontade e de poder do ser humano. E ali tangencia, quem já leu alguns livros ou alguns vídeos, ali vai tangenciando várias coisas, né? Ali tangencia poder de energia, eletromagnetismo, né? Como tudo poder do cérebro. Porque se a mente vem do cérebro, então tudo é o poder do cérebro. Então é mais ou menos assim, bem resumido. Então, mas vamos lá. Nós não somos crentes só no corpo físico. A gente acredita que existe um espírito, né? Existe um espírito. Então aqui a gente já entendeu. Existe o andar de baixo e o andar de cima. Mas, quando a gente olha uma constituição do ser humano com base na filosofia, mas, gente, eu não estou falando da filosofia acadêmica aqui, tá? Eu estou falando da filosofia específica à maneira clássica, uma filosofia mais espiritualista. Eles consideram que o ser humano tem 7 divisões, é composto de 7, é que eles chamam de o quaternário embaixo e o trinário em cima, então são 7. Se você olhar o André Luiz, ele vai dizer que o ser humano também se constitui de 7 corpos, né? O Allan Kardec fala do perispírito. Opa, tem mais uma coisa então, vamos lá. Então aqui, vamos lá. O andar de baixo, ele tem 4 mundos. Eu vou chamar de mundo, a gente pode falar de 4 campos, 4 corpos, né? 4 mundos, vamos falar assim. São 4 divisões do andar de baixo. Quais são as coisas do andar de baixo? Vamos lá. Corpo físico, é o primeirão, né? Corpo físico, que a gente não tem nenhuma dúvida. E a gente tem uma outra coisa no andar de baixo que se chama princípio vital. Quem estudou Espiritismo Básico 1 sabe do que eu estou falando, né? Princípio vital, ou seja, aquele princípio criado lá no início, né? Quando se criou o princípio espiritual, criou-se também o princípio vital. O princípio vital é que dá a vida, é como se fosse uma bateria, né? Então, você pega um bonequinho, coloca a bateria nele, ele vive. Tirou a bateria, ele morre, né? Assim, então, o princípio vital é a vida do corpo. Então, existe também, então, esse mundo chamado princípio vital, esse campo chamado princípio vital. Tem um outro que é um corpo astral, ou perispírito. Aqui eu coloquei corpo astral ou perispírito, porque no espiritismo a gente chama de perispírito, mas às vezes alguns chamam de corpo astral. Na filosofia não existe essa palavra perispírito, mas não importa, aqui nós estamos usando isso aqui para nós, tá? Então existe um outro corpo, o nosso perispírito, que também quem fez o básico 1 sabe do que eu estou falando, eu não preciso falar disso. E tem um outro, que é a mente, né? A nossa mente. Mas essa mente é interessante, ela se divide em 2 partes. Esta parte que vocês estão vendo, que a gente chama a mente dos desejos e emoções, e uma outra parte que vai estar no andar de cima. Então, pensem bem, esses são os 4 campos ou 4 mundos que compõem o ser humano no andar de baixo. Vamos dar uma olhada no andar de cima? Já falamos ali do espírito, ali ainda tem a consciência, e aí a mente de novo, só que a mente pura, né? Depois nós vamos explicar essas coisinhas aí. Hoje nós estamos só dando uma introdução para vocês. A mente pura e a consciência. E aí, quando a gente estuda também no Espiritismo sobre consciência, a questão da consciência é que ela também é criada, né, como algo espiritual, e o Kardec pergunta aos espíritos onde estão escritas as leis, e eles dizem na consciência, ou seja, todo ser nasce com uma consciência, e a consciência evolui, né? Pensa assim, a consciência é como se fosse algo que vem evoluindo do vegetal, do animal, né? E ela vem ali evoluindo e vai embora, porque o nosso espírito, ele é uma chama divina, né? O máximo que a gente sabe o que é o espírito? É uma chama divina. Então, assim, ele é incorruptível. E isso está no Paulo também, né? Ele é incorruptível. Então, o que é que, então,
aprende. O que é que evolui? A própria consciência, né? Que faz parte. Então, a consciência vai entrar num processo de evolução, desde os minerais, vegetais, e chegamos aqui no ser humano. Então, o que é que você tem aí? Você tem 7 partes. Isso é o que compõe o ser humano. Mas que interessa saber essas coisas? Ah, interessa muito, porque quando a gente começar a estudar o processo da mente humana, estudar o processo das leis, né? Das leis que nós vamos falar, do evangelho, da lei de amor, tudo isso vai se relacionar e nós vamos compreender como as coisas funcionam. Essa parte de baixo, o andar de baixo, é onde a gente se envolve no mundo material. E aqui, quando eu falo de mundo material, eu não estou falando só dos encarnados, eu estou falando do mundo material dos desencarnados, porque isso aqui, as figuras de linguagem que as pessoas usam, criam uma certa confusão. É muito comum no Espiritismo, e não estou falando das pessoas, nos livros mesmo fala ao mundo dos espíritos, né? Mundo dos espíritos, tudo bem. Se você pensar que lá no nosso lar, ou no plano espiritual aqui, né, que a gente fala plano espiritual também, são os espíritos, tá bom, aqui também aqui então, também sou espírito. Só estou usando um corpo diferente do dele. Eles estão usando o perispírito, eu estou com o meu corpo físico. Então, isso gera uma certa confusão, isso cria até problemas graves na doutrina espírita, que depois nós vamos falar disso, né? E existem questões dentro do kardecismo, da doutrina, que as pessoas interpretam e os espíritos eles falam as coisas como elas são. Eles não ficam fazendo essa mistura de palavras que dão confusão. Então, o que seria o correto falar? É o mundo dos desencarnados. É o mais correto. Qual a diferença daqueles irmãos que estão ali no plano espiritual? E quando a gente fala disso, nós não estamos falando de Jesus, estamos falando do plano espiritual aqui, que está envolto nesse planeta, na condição que a gente está. Então, é disso que a gente fala. E quando as pessoas falam nos livros, fala disso também. Com raras exceções, fala de espírito iluminado, de Jesus. Não, as pessoas não alcançam isso. Então, quando você fala isso, qual que é o correto? É o mundo dos espíritos? Por quê? Não, eu sou espírito, eu já sei que não é. É o mundo dos desencarnados, ou seja, aqueles que perderam a carne física como nós conhecemos. Mas eles têm um perispírito. Ah, pode ser que um dia seja o mundo dos espíritos, quando eles também não tiverem perispírito. Então, isso é um assunto interessante, que não é para gerar polêmica, mas é para deixar bem claro que depois vocês vão perceber nas confusões que as pessoas fazem por causa das palavras. Então, vamos pensar o seguinte. O andar de baixo é todo o mundo material, encarnado e desencarnado, não importa. Não importa. Porque, olha só, vamos lá. No andar de baixo você tem um corpo físico. Opa, eu estou aqui, tenho um corpo físico. Você tem um princípio vital. Opa, estou aqui, eu estou vivo. Você tem um corpo espiritual. Opa, claro que eu tenho, a gente sabe que tem. Você tem uma mente, claro que eu sei que tem. Bom, a mente, emoção, pensamento, está tudo aí. Ok, fechado, todo mundo igual. Todo mundo tem isso aqui. Tá bom. Aí você desencarnou. Você está no mundo lá de cima, no mundo dos espíritos? Não. O que você perdeu? Você perdeu o corpo físico. Mas você continua tendo o corpo astral ou perispírito e continua tendo a mente. A mente. E quem estudou no Básico 1 sabe que o André Luiz separa perispírito e campo mental. Eles estão juntos, mas ele separa em lugares diferentes, né? Porque são coisas diferentes, são corpos diferentes, juntos, mas diferentes, tá? Então, vamos lá. O que você precisa, então, um dia? Começar a acessar o andar de cima, porque, peraí, se o andar de baixo são instrumentos, se são instrumentos, eles não são a coisa mais importante. Pensa num computador, né? Um computador, ele é uma máquina, você precisa pôr eletricidade nele, que é o princípio vital, você precisa pôr um software nele, senão ele é só uma máquina. O que serve um computador sem software? Serve para nada, né? É lixo. Você precisa pôr um software nele. E esse software alguém construiu. E depois que você precisa fazer, alguém tem que manusear.
porque ele é só um instrumento. Mesmo o software que está ali é um instrumento, o computador é um instrumento, a eletricidade, que é o princípio vital que vai nele, é um instrumento. Onde está aquele que manuseia ele? Ah, uma pessoa. É a mente, é a inteligência, né? É a capacidade de manusear aquela ferramenta. Então, pensa assim, essa parte de baixo são só instrumentos, porque a própria mente também é um instrumento, né? Então, você não é seu corpo físico. Você não é, o corpo é um instrumento. Você não é seu princípio vital, porque você é só um instrumento. Você não é o seu perispírito, ele também é um instrumento. Você não é nem a sua mente. Eita, começa a ficar complicado, que aí você olha e fala, então eu não sou nada. É, isso aqui de baixo são as ilusões, né? Ilusões não no sentido que não existe, porque tem pessoa que faz confusão com isso. Quando fala, esse mundo é ilusão, não existe não, você não está vendo o que você está vendo. Isso é besteira. Quando fala esse mundo de ilusão, o entendimento é que esse não é um mundo real. Não é um mundo real. É o mundo da sombra, onde existe vida para dar lugar ao aprendizado da consciência que está no outro plano. Não é que ela não está conosco, é que ela pertence ao outro plano. E quando ela vem, encarna, quando ela está no mundo material, ela sofre as consequências do mundo material. Quando a gente olha no andar de cima, a gente tem uma coisa interessante que se chama mente pura. Ué, mas tem duas mentes? Na verdade, não são duas, é uma só. Mas você só alcança a mente pura quando você realmente aciona o andar de cima. E como é que isso funciona? Como é que você aciona o andar de cima? Você precisa de uma coisa que se chama elevador, não é? Não é assim que a gente faz? Você está no andar que é para o andar de cima, não tem escada aqui não, tá? Então você precisa de um elevador. Aqui é só para introduzir, para a gente entender um pouquinho, porque esse assunto aqui ele vai ser mais abrangente, mais detalhado, mas eu preciso fazer essa introdução com vocês. Quando você pensa no andar de baixo, ele tem toda a fisicalidade, todos os desejos dos sentidos. Então você está pensando em 5 sentidos, né? Corpo físico, 5 sentidos. Ele tem coisas também que ocorrem na sua mente, como desejos, fantasias, hábitos, né? Só como exemplo, nós vamos falar mais disso, só como exemplo. Mas aí você vive em função do andar de baixo quase todo o tempo, ou, na verdade, praticamente todo o tempo. Significa que você não acionou nada que é de verdade e real em você. Você continua vivendo no mundo das ilusões. É desencarnação, desencarna, volta. Encarna, desencarna, volta. Porque quando você encarna, os seus desejos, as suas emoções, as suas paixões, as suas identificações ainda são muito do andar de baixo, com as coisas sensitivas. Sensitivas, os 5 sentidos. Você necessita muito disso. Então, você tem hábitos, fantasias, desejos, emoções, paixões, e você não sai desse círculo. Você fica rodando, fica rodando. Ah, mas e a parte de cima, ela não te ajuda? Ajuda quando você deixar. Ela não vai te obrigar, ela fica ali. Ela está pronta. Você precisa construir. Existe uma coisa que se chama elevador. E o elevador se chama razão e consciência. Primeiro a razão, depois a consciência, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque na consciência a consciência como se fosse um grande juiz ou um filtro, ou aquele lugar onde estão todas as coisas que deveriam te nortear o seu envolvimento, o seu crescimento. Nós vamos falar muito disso no segundo semestre, tem vídeos sobre isso, vai ficar muito mais claro, mas aqui é só uma introdução. Então, o elevador que te leva é a razão e a consciência. Mas esse elevador, ele não só sobe, ele sobe e desce, sobe e desce. Ele fica fazendo esse movimento. Em alguns casos, na maioria das vezes, ele não faz movimento algum. A pessoa está tão centrada no andar de baixo que ela não desperta consciência para nada. Professor, Só um minuto. Pode falar.
Professor, deixa eu fazer uma pergunta acerca dessa questão que também está nos vídeos, desse andar de baixo e andar de cima. Por exemplo, né, nós sabemos, quando a gente lê na literatura espírita, que o espírito, quando desencarnado, sem a influência do corpo físico, ele tem uma ampliação dos seus sentidos, a ponto de querer reencarnar sobre determinadas provas e expiações, com aquele desejo todo de fazer certo tudo que ele fez equivocado na última encarnação e tudo mais. Então, a gente poderia falar, então, que nesse andar de baixo, o que, vamos dizer assim, o que mais dificulta o elevador ascender seria, então, o corpo físico, a influência da matéria. Ou seja, quando ele está desencarnado, é como se essa distância entre o andar de baixo e o andar de cima se encurtasse e ele tivesse um acesso maior ao seu, digamos assim, patrimônio espiritual. Não sei se eu consegui expressar aqui a minha dúvida. Ô, Vitor, a sua dúvida ela é muito interessante porque ela toca num ponto que esclarece com certeza muitas pessoas aí. Tá? Vamos pensar uma coisa. Quando a gente fala de andar de baixo, a gente não está falando dos encarnados só. Isso é importante entender. Tá? Quer ver uma coisa? Certo? Certo. Tá. Está falando do andar de baixo, não significa só os encarnados. São os encarnados e desencarnados, que ainda estão envolvidos nas coisas materiais. Mas como assim? Ele não tem mais corpo físico, mas ele não tem um perispírito? Sim. Sim. Ele não tem ainda a mente dos desejos, das emoções, das paixões dele? Correto. Correto. Então, ele ainda é um espírito que está muito materializado, independente de estar encarnado ou desencarnado. É por isso que eu falo que existe confusão quando falar o mundo encarnado e o dos espíritos. Não. Porque você tem pessoas desencarnadas que são mais materializadas do que uma pessoa que está encarnada até. Isso é tranquilo entender. Então, o que acontece? Quando você desencarnar, você vai para o plano espiritual compatível com o seu nível de materialidade, com o peso, vamos falar assim, o peso de vibrações que você tem, que pode ser muito material. Só que tem um detalhe. Uma pessoa mediana, quando vai, vamos pensar, uma pessoa mediana que foi para uma colônia parecida com o nosso lar, ela tem ali uma percepção maior da vida do que ela tinha aqui. Ela vai olhar e vai falar, nossa, mas quantas besteiras que eu fiz, nada disso era importante, as coisas... Isso vai acontecer com muita gente, mas não significa que ela alcançou o nirvana, não significa que ela se iluminou por isso. Não, ela só está tomando consciência de alguns fatores no nível em que ela está ainda material. Só que não é tão material quanto ela estava aqui encarnada. Ela olha e fala, nossa, mas eu fiz tudo isso por causa daquela besteira, daquele dinheiro, por causa daquele negócio ali, por causa daquela casa, por causa daquilo, eu fiz isso, olha quanta coisa bonita tem aqui, mas ainda é material. Só que você tem razão. Isso pode, não é que vai, pode gerar em muitos espíritos que desencarnam um certo despertamento, mas não do nível de andar lá de cima, do nível mente pura, iluminação, mas no nível de ser uma pessoa melhor, querer fazer as coisas melhores e até se preparar para uma encarnação para tentar acertar mais. É claro que quando ele encarna, ele deveria acertar mais, mas necessariamente pode ser no que aconteça isso. Por quê? De novo, quem vai falar mais forte? A mente dos desejos, das emoções, o sensitivo. O sensitivo no seguinte sentido, de sentidos, 5 sentidos. E ele pode, de novo, vamos dizer assim, não é correto falar, de novo ele vai cair nas armadilhas. Não, porque não tem armadilha, é parte dele. Então, o espírito, até um pouco mais evoluído, quando encarna, ele sabe que ele vai passar por muitas provações, desejos, paixões,
vibrações do mundo material, que é muito pesado, e ele é muito sensitivo, ele é muito de sentidos, e o corpo físico vai receber esse choque, né? Então, é por aí, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se ficou claro. Não, sim, professor, foi legal, gostei. Consegui, assim, ter uma visão do que eu estava, da minha dúvida, viu? Obrigado. Que a gente vai continuar ainda abrindo um pouco mais espaço para a gente entender, mas mostrando exatamente na doutrina espírita, nos livros, onde menciona esses processos de criação, de transformação, né, de evolução. É importante vocês saberem. A doutrina espírita nos fala disso e nós vamos ver hoje um pouquinho sobre isso, tá? Se alguém quiser falar, por favor, tá? Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19, progressão dos mundos. A primeira coisa que está ali fala, o progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Olha, isso aqui é uma síntese maravilhosa de criação e evolução. Então, ele está dizendo que o progresso é uma lei. E todos os seres, nós não estamos falando só dos humanos, todos os seres, animados e inanimados, todos, né? Todos eles. Uma célula, né? Um órgão, um corpo, uma árvore, um mineral, um animal irracional, todos estão submetidos pela bondade de Deus a esse processo em que tudo deva se engrandecer e prosperar. Isso é uma máxima da doutrina espírita que a gente deve entender profundamente, e quando a gente aceita isso profundamente, ela é uma síntese, porque em cima dessa síntese você constrói muitos outros argumentos que estariam ligados a isso, que não pode fugir disso que está aqui. Assim como não pode fugir com relação à lei de amor que Jesus nos trouxe, tudo tem que estar ali debaixo daquele chapéu. Quando você fala de evolução, está tudo debaixo aqui desse processo do Evangelho. E quando você olha para cá, né, nós fomos mostrando, né, criação, aí vem, né, princípio material, e aí eu fui mostrando. Nós vamos um pouco mais com isso. E tem um texto que é atribuído a Leon Denis, tá? Leon Denis e Allan Kardec. Isso é atribuído, não se tem assim completa certeza, mas é atribuído. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. Quer dizer que, de acordo com esta frase, existem espíritos encarnados não somente nos animais, como também nos vegetais e até mesmo nos minerais? Essa é uma pergunta. Quer dizer que nós podemos ter sido plantas ou pedras em vidas passadas? Pode ser uma interpretação da maneira como está se falando. Bem, vamos analisar essa citação à luz de Allan Kardec. Primeiramente, vamos procurar saber o que é espírito. Segundo o livro dos Espíritos, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. Então, já está dizendo, não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente sabe que um espírito, ele é a transformação na evolução do princípio espiritual, até se tornar um espírito. Ah, mas então só se torna espírito individualizado no ser humano? Não. Não. Isso a gente precisa compreender, né? Todos os seres que têm vida, uma árvore tem vida, né? Um animal tem vida, eles têm uma essência, que você não pode dizer que é um espírito, mas é um princípio espiritual mais elaborado. Então, ele tem um perispírito, ele tem que ter alguma coisa que o relacione ao mundo espiritual, porque um animal, ele transmite geneticamente, mas geneticamente a transmissão é feita principalmente pela base espiritual que ele tem, que está registrado no perispírito dele. Isso depende do nível evolutivo do animal. Então, a gente vai entender um pouco melhor isso aí. Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 79. Visto que existem dois elementos do universo, elemento inteligente... Gente, se vocês tiverem dúvida, parem para perguntar. Elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente,
Como os corpos inertes são formados do elemento material, evidentemente, os espíritos são as individualizações do princípio inteligente ou princípio espiritual, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então, você vê que os próprios espíritos dizem, tem coisa que não é conhecida. E na questão 585 é muito interessante, porque ele vai falar da divisão da natureza em 3 reinos, né? Como normalmente se fala. Então, a divisão da natureza em 3 reinos, ou em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é preferível? Ele diz, são todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral ou espiritual, evidentemente, 4 graus. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, então é o primeiro, não tem senão uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais, a metafísica e o conhecimento de Deus. Outros itens importantes vocês podem ler na questão 540 e 607. O que está dizendo para nós aqui? Isso é importante entender. Que o princípio inteligente ou princípio espiritual, ele vai para um processo de evolução. E os reinos da natureza recebem, são dirigidos por essa capacidade que esse princípio espiritual tem. Por exemplo, um mineral tem alguma coisa ali que, apesar dele ser inorgânico, tem um movimento. Porque o mineral tem um processo de transformação, né? Existem alguns cristais que eles se transformam, que eles se modificam dependendo da condição. Então, isso tudo é um processo de lentidão muito grande, muito lento. Lentidão não no sentido de ser uma coisa ruim, mas de um processo que funciona dessa forma. Logo depois você tem os vegetais. Os vegetais, eles não têm só a parte orgânica, tem vitalidade, né? Eles têm vitalidade. Então, uma planta, ela tem algumas pequenas sensações, né? Pequenas sensações de calor, de frio, elas se defendem. Nós fizemos um vídeo sobre transição planetária, que a gente fala das plantas, dos fungos, da vida que existe embaixo da Terra, a quantidade de vida que tem ali. Eles se ajudam, se apoiam. Então, existe um princípio inteligente rudimentar? Sim, existe um princípio inteligente rudimentar. Quando você vai para os animais, é um pouco diferente, porque os animais também têm um processo de evolução, né? Não são todos iguais. Tem os animais que estão mais no final da cadeia, tem os que estão no início, tem que estão no meio, assim funciona. E alguns animais, eles já têm o seu princípio espiritual mais desenvolvido no sentido de ter uma individualidade. Então, por exemplo, um cachorro, ele pode ser o cachorro, sei lá, o cachorro tal, e desencarnou, ele tem um perispírito. Quando ele reencarnar, vai reencarnar, mas ele tem consciência disso? Não necessariamente, a consciência é muito germe, né? Ele não tem essa compreensão, porque essa compreensão, essa consciência, esse espírito individualizado, vamos falar assim, com E maiúsculo, que é o espírito de um ser humano, só nós temos. Então é preciso compreender que aquela questão que fala aqui do livro do Evangelho, o progresso é a lei da natureza, e todos os seres animados e inanimados foram submetidos pela vontade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere, está fortalecido aqui na questão 585 do Livro dos Espíritos. E é isso que a gente mostra quando a gente fala do ser humano, porque a gente fala que começa lá embaixo, começa lá na criação, né, do princípio espiritual e princípio material. Esse assunto ele é bem destrinchado também lá no 2º semestre, quando a gente mostra o trabalho que a gente faz sobre a criação de cada departamento da criação, do princípio espiritual, da consciência,
das energias, até chegar no mundo material, depois a sutilização. Isso vai ser mais destrinchado lá na frente. Mas vamos lá. E aí você vai para Gênesis. Você viu que nós saímos do Evangelho, vamos para o Livro dos Espíritos, e agora vamos para Gênesis. Gênesis tem um capítulo que é muito longo, chama Uranografia Geral. E esse capítulo foi ditado por espírito de Galileu ou Newton. Agora confundi. Eu não lembro, mas deve ter algum lugar. Assinado por Galileu e o médico Camille Flammarion, tá? Uranografia Geral. E ele vai falar para a gente da criação. Então ele diz para nós assim, esse fluido, eu coloquei entre aspas, porque o item 18 é muito mais longo que isso, eu só peguei aquilo que é focado aqui. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso. Então está falando do fluido cósmico universal. É nele que reside o princípio vital, e isso vocês já aprenderam lá no curso básico, tá? Do fluido cósmico, FCU. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida nos seres e a perpetua em cada globo. Toda criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Então, o que ele está dizendo assim, as criaturas, independente do nível, e ele fala aqui do mineral, né? Eles têm a capacidade de utilizar esse fluido, esse princípio vital, de acordo com a duração da sua existência. Porque nós já falamos aqui que o princípio vital é como se fosse uma pilha, né? Nós falamos disso, como se fosse uma pilha, que você nasce e fala, ó, você vai viver 80, 60, 50, 90 anos, é como se você viesse com uma pilha. E aquela pilha é a quantidade de fluido vital que você tem para viver uma determinada quantidade de tempo. Então, é disso que ele está falando aqui, tá? Desse modo, em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formação da individualidade, responsável para compreendermos a inexequibilidade de qualquer separação entre a filosofia, a fisiologia e a psicologia. Porquanto, ao longo da atração mineral, olha só, atração do mineral, da sensação no vegetal, do instinto no animal, vemos a crisálide de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda atividade nervosa em vida psíquica. Do Chico Xavier, não coloquei o livro, não sei porquê, mas tudo bem. Olha só que coisa linda que ele está falando aqui para a gente. Ele está dizendo exatamente o que a gente tem falado, que a consciência é um germe. Ela vem num processo de guardar informações, ela vai despertando em cada nível que ela está, até chegar no ponto de quê? De se transformando gradativamente em uma atividade nervosa na vida psíquica. Ou seja, aquilo que era sensação, atração, instinto, percepção, vai construindo as faculdades e a sensibilidade e a inteligência. Esse é um processo de desenvolvimento para chegar no ser humano. Mais um pouquinho. Questão do Livro dos Espíritos. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? É uma pergunta muito óbvia, né? Há, e que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência de seu eu, não. A vida e a inteligência lhe permanecem em estado latente. No ano passado, quando nós passamos por aqui, algumas pessoas questionaram. Pessoas que têm animais, que gostam muito, convivem, falando sobre a questão, mas eu acho que o animal tem sentimento, a gente percebe. São coisas diferentes, gente, e a gente vai entender um pouco, porque as pessoas confundem sentimento com emoção. São coisas completamente diferentes, só que o senso comum mistura as coisas. E não é só o senso comum. Existem estudiosos, existem livros, existem psicólogos que juntam uma coisa com a outra, e não é. São coisas diferentes. E a gente explica isso em alguns momentos da nossa discussão. Rapidamente, emoção é algo que surge
porque você tem um desejo, um instinto, ela explode dentro de você. Ela tem uma característica do andar de baixo. Então, vocês vão ver que eu vou começar a falar andar de baixo aqui, tá? Então, andar de baixo. Ela tem uma característica do andar de baixo. Está aqui o andar de baixo. A mente dos desejos, das emoções, está aqui. É a nossa vida atualmente, tá? Isso são as emoções. Quando você pensa em sentimento, no sentimento é um aprendizado que você faz e que é normalmente ligado a coisas mais elevadas, mais puras. Então, a gente coloca só isso na mente agora, por enquanto, para a gente ir compreendendo aos poucos. Então, os animais têm algumas emoções, e as emoções são mais explosões. E muitas das coisas que eles fazem são domesticações, são conveniências, porque eles têm uma certa inteligência. Eles têm uma certa inteligência. Ele fala aqui, ó, após a morte, conserva a alma dos animais, e aí lembra de novo a palavra alma aqui, que a pessoa pode comer bola, mas ele deixou bem claro lá, ó, é uma outra, é diferente, não é a mesma coisa. A alma dos animais é a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade, foi isso que ele colocou. Todos os animais? Não, exatamente, tem um nível de evolução aqui. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Ou seja, para você ter consciência de si, né? Eu sou ela e ela reconhece que ela é a Grace. Para você ter consciência de si, você precisa ter um nível de inteligência além da que o animal tem, tá? Que é mais instintivo, ok? Aí a gente, para voltar e começar de novo aqui, eu coloquei do Evangelho segundo o Espiritismo, de Lucas, capítulo 11, que ele diz assim, o reino dividido, né? Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá subsistir. Ó tu que dormes, levanta-te e despertas entre os mortos, que o Cristo te iluminará. O que está dizendo aqui é o seguinte, ele está falando de que não se pode servir a Deus e a Mamon, César, né, as coisas de César, as coisas de Deus. Está falando que você tem que despertar. Isso quer dizer o quê? Está falando disso aqui, gente. Ó. Claro, a gente está juntando uma coisa com a outra. Está falando do andar de baixo e do andar de cima. O reino do andar de cima e o reino do andar de baixo. Tá? Então agora a gente volta para cá um pouquinho mais. Então, a gente tem no andar de baixo, nós já falamos, mente dos desejos, emoção, corpo astral, princípio vital, corpo físico. Aí eu já comecei a colocar umas palavrinhas do lado, como hábitos, fantasias, desejos, e coloquei ali o ego. E eu passei para vocês verem um vídeo do ego. Quem viu fica mais fácil compreender, quem não viu vai ficando mais difícil. Mas o ego é o eu. Eu e ego é a mesma coisa, tá? O eu e o ego é a mesma coisa. E o que ele faz? Ele se protege. Não é assim que a gente faz? A gente não tem instinto de sobrevivência? O nosso processo de medo, o nosso processo de instinto, de vivência no reino animal, as caçadas, as fugas, não é isso? O animal que se protege, a própria evolução cria ferramentas de proteção, outros têm ferramenta de caça, e quem caça também é caçado. Então, todo esse processo de vivência no mundo animal, e quem gosta de ver, eu gosto muito de ver as estratégias, os planos que eles têm, você percebe que ali é construído armas de defesa. De quê? Do próprio ser. Ele não tem um eu, ele não entende isso, mas o próprio ser, o animal, ele constrói. E essa construção pode levar séculos. Por quê? Porque milênios. Por quê? Porque é uma construção que, inclusive, envolve a questão instintiva e física do animal, o corpo do animal. E quando a gente está falando aqui do ser humano, a gente também tem essa herança dos nossos processos lá do Australopithecus, né? que morava no chão, mas subia na árvore para fugir dos animais, tinha medo, tinha raiva, tudo isso. Vem nos sapiens e vem seguindo. Então, o ego, ou o nosso eu, o que ele mais faz é se proteger. Ele se defende. Ele utiliza artimanhas, usa armas. Né? E lá no vídeo eu mostro uns exemplos de armas. E que ele se protege, mas quando ele faz isso, ele bloqueia a entrada do quê? Das intuições do andar de cima. Ele bloqueia. Então, isso é uma coisa complicada. Então, é como eles falam lá no curso da Joana de Ângeles, assim, o ego é como se fosse um porteiro. Pensa num porteiro. Você tem um grande salão, está iluminado, todo mundo está ali, né?
a sua mente está ali, está iluminada, você sabe o que está acontecendo ali, que tal, não sei o quê. E o ego é o porteiro, que deixa ou não deixa entrar alguma coisa, que vem do inconsciente das vidas passadas. Mas ele não é um porteiro muito resistente, que aí entra coisas que ele não gostaria, mas entra, que são as sombras, são os processos reencarnatórios, que nós vamos falar, né, das memórias, vários tipos de memória diferentes. Então, a memória kármica, o ego não vai conseguir bloquear. Então, tem coisas que ele não consegue bloquear. Mas no dia a dia, na rotina do dia a dia, com as pessoas, com a vida de relação, ele cria uma proteção muito grande. E essa proteção acaba fazendo mal para a própria criatura, porque faz a criatura ficar enredada, faz ela ficar fixada no processo do andar de baixo, se trava ali no andar de baixo, porque o ego trabalha muito com o mundo sensível, né? O mundo do fundo da caverna, eu falei disso, né? Mundo sensível, do fundo da caverna. E os hábitos têm muito a ver com isso. Mas tem hábito bom, hábito ruim. Não, os hábitos bons é aqueles que você conquista conscientemente, e se você quiser eliminá-los, você elimina. Isso pode ser considerado um hábito bom. Os hábitos, em geral, que nós temos, que não são conquistados conscientemente, normalmente são perniciosos, principalmente para a parte da psique, né? Ou seja, hábitos, como uma forma geral, ele é bom para a parte física, para coisas do corpo, né? Mais do que isso, ele começa a ser danoso. Por isso ele é do andar de baixo. Então não quer dizer que tudo que está no andar de baixo é ruim, não. O corpo físico é uma coisa maravilhosa. O princípio vital, o corpo astral, a mente dos desejos, a emoção, os hábitos, os desejos, o ego, tudo isso é fundamental. São ferramentas importantíssimas para a vida, que vem no decorrer dos milênios, dos milhões de anos, nos legando aprendizados maravilhosos. Mas a gente está evoluindo. Ora, nós temos que evoluir. Um dia nós seremos como um Cristo, um espírito puro, tudo isso que está aqui provavelmente desaparece, até essa mente pura. Tudo isso vai sumir, porque é um outro nível. Tem um andar mais acima? Tem um andar mais acima. Nós vamos falar disso? Não, claro que não, nós não temos capacidade de falar disso, né? Já não é fácil falar desse andar de cima que está aqui. Então, o que a gente tem que entender? Normalmente, a gente vive a nossa vida no andar de baixo, envolvido com as coisas do andar de baixo. O nosso trabalho aqui é mostrar que existe algo além e que é possível acessar esse algo além, tá? Vamos um pouquinho mais. Aí, a gente fala assim, o que é que vai nos fazer sair do andar de baixo e ir para o andar de cima? Qual é o processo que faz isso acontecer? Existe um elevador. Eu sempre falo essa palavra porque fica fácil entender. Existe um elevador que nos ajuda a subir. Nos ajuda a subir para o andar de cima. E o nome desse elevador se chama razão. A razão. A razão que nós recebemos como uma semente divina, essas palavras sementes, vocês vão se habituando, que elas vão ser explicadas depois. Então, pensa que a razão é a primeira semente divina que o ser recebeu quando se tornou racional. Saiu do irracional para o racional. Pensa na maçã do Éden. Quando Adão e Eva comeram a maçã, né? Praticamente ali, quando eles comem a maçã, eles se tornam racionais. Saíram do paraíso, daquela beleza, tudo pode, tudo não pode, não tem pecado, não tem nada. São seres da natureza. Seres da natureza sem nenhuma questão, quando adquire a razão, opa, nós temos uma capacidade maior, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a razão. Então, vamos falar um pouquinho da razão. Então, a razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Entre outros, nos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é único e definidor do ser humano. Para Platão, a razão é aquilo que fundamenta o mundo, mas que só existe através da capacidade da mente humana. Para ele, como todo filósofo, a razão é o meio, o caminho para a verdade. O mundo que sentimos é somente uma cópia apagada do mundo das ideias, do andar de cima, tá? O mundo das ideias do andar de cima. Pois as ideias são únicas e imutáveis, e as coisas do mundo sensível, o mundo do andar de baixo, estão constantemente mudando. Faz sentido.
Esse pensamento aparece no livro República e é conhecido como o mito da caverna, que nós vamos falar muito aqui ainda, já falamos um pouco. Para Platão, a única forma para conhecermos a realidade inteligível ou da inteligência é através da razão para os nossos sentidos, pois o nosso sentido pode nos enganar. Ok. Nós vamos parar por aqui. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Não, vamos mais isso aqui. Depois a gente vai deixar para outra aula o Immanuel Kant. Na pergunta 75 diz assim: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. O que ele está dizendo aqui? Então o instinto é melhor que a razão? Não, não é isso. Tem um nível de evolução. O problema é que o instinto está relacionado às coisas animais. Então vamos pensar no Adão e Eva? Ora, quando os seres estavam lá sem a razão, o que acontece? É tudo certo, é natural. Eles estavam dentro do Dharma, eles estavam dentro da lei de Deus perfeitamente, não tinha nada errado. Ah, mas o leão matou, não sei o quê. Não, mas está tudo certo. É assim que é a lei de Deus, é a lei de sobrevivência. Então, nesse ponto, o instinto é perfeito. E o instinto é o ser mais antigo que existe na nossa estrutura, porque ele vem de bilhões de anos. A razão é recente. Mas, muitas das vezes, a razão se equivoca, não em geral, porque a nossa capacidade de compreender a razão e usar essa semente é mínima ainda. Então, é óbvio, muitas das vezes o instinto acerta mais. É esse o ponto. Tá? Então, isso aí a gente precisa entender. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Pelo orgulho e egoísmo. Então, tá aí. Quer dizer, ela seria infalível? Ele disse, ela é falível, o instinto não é, porque são coisas diferentes. Mas ela não seria falível se ela tivesse uma boa educação, não tivesse orgulho, não tivesse egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas suas manifestações, enquanto as daquelas são o resultado das apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Não está falando aqui de emoções, tá? São coisas diferentes. A gente mistura também. Então, a gente vai fazer uma confusão, mas não, está falando do instinto. Então, o que ele está dizendo assim, o instinto normalmente não erra, ele já é uma coisa automática, é autômato, tá? Todo o processo autônomo que existe. Então, ele não tem por que cometer erro. Então, ele tem que se aliar a quê? A inteligência, a razão vai levando ele para um outro nível, porque você vai sempre precisar dele. Isso é importante. Ok, nós não vamos entrar aqui na razão do Immanuel Kant, porque esse material que está aqui é até pouco, mas eu vou passar o material para vocês sobre a razão, porque para mim o Immanuel Kant é o filósofo que mais fala de forma clara, simples, sobre a razão. Tá? Tem uns livros dele que são meio complicados, mas quando ele fala de forma simples, eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Então hoje nós vamos parar por aqui. Perguntas, questões que vocês tiverem sobre o que nós falamos, eu sei que os assuntos às vezes... eu sei que os assuntos são um pouco complexos, é meio assim, mas não tem jeito, tem coisas que a gente precisa falar, e tem coisas que a gente fala mais de uma vez, falei isso, vou falar de novo, sobre a razão, vamos falar outra vez. Devagar a gente vai entendendo. O que nós estamos começando a falar aqui é do processo de evolução do ser humano. A construção dessa evolução física, né? A parte mental, aí começa com a razão, depois vai vir outras coisas, a emoção, aí vai embora, tá? E a gente vai devagar, mas é importante olhar os vídeos e olhar principalmente o material que vocês têm na mão, dar uma lida, porque aí vai ficando mais fácil compreender, porque senão a gente passa por um assunto, vai lá na frente, a pessoa não entendeu muito bem aquilo, ela fica sem entender mesmo. Perdeu a viagem? Nós estamos aqui para não perder a viagem, a gente está aqui para entender e aprender sobre o que nós estamos falando, tá certo? Gente, alguma perguntinha aqui antes da Grace quer fazer um comentário aqui? Eu tenho uma, não é nem uma pergunta, Ruela, é o Carlos. Sim. Oi, não.
Eu não sei se essa analogia que eu vou fazer aqui tem alguma coisa a ver, mas na hora que você estava explicando sobre o ego, me deu esse pensamento aqui. Na psicologia, o id, o ego, o superego, um está relacionado ao instinto primitivo, o outro ao eu real, com a realidade, onde na maioria das vezes, nesse desenvolvimento real, se usa muito a fuga e a negação como defesa, e o superego na parte de desenvolvimento moral. Esse ego que você trouxe para a gente, é nessa contextualização ou nesse contexto que você trouxe, o entendimento desse ego é diferente? Apesar de ser o eu, mas é o eu real. Tem essa associação? Então, quando você pega a parte de Freud, é mais materialista, mais científica. Tá certo? Por que a gente sai um pouco da ciência? Porque a gente entende que a ciência tem um limite. Então, você vai, por exemplo, na psicologia profunda de Jung e de Joana de Angelis, e você encontra uma abordagem um pouco mais elástica. Então, quando você fala do ego e o eu, você fala a mesma coisa, é o eu. Mas que eu é esse? É o eu. Tem o famoso eu profundo, né? Começa a criar confusão na cabeça das pessoas. Vamos deixar de fora isso, que aí você já vai para o lado do self, que algumas pessoas falam, o eu profundo é o self. Não. Então, para não dar confusão, vamos ficar assim. Esse eu é o eu do dia a dia, é o eu cotidiano, é o seu envolvimento com a vida. Você reencarna, encarna, é o seu eu que está ali envolvido. Esse é o eu, é o ego. Ou seja, o eu e o ego é o que controla, através de armas que você falou, que ele cria algumas armas de proteção, que é a negação, que quando ele fala projeção e outras coisas mais, que está aí, é esse mesmo, é desse que nós estamos falando, tá? Esse eu profundo, nós não estamos falando dele aqui, tá? Aí é outra história um pouco mais, tá? Tá joia, beleza. Talvez vai, Não... você que estudou um pouco de Freud, psicanálise, você talvez vai, no momento que a gente começar a falar da mente, com certeza você vai encontrar algumas coisas diferentes, por quê? Porque nós vamos falar do processo mais espiritual. Tá? A gente aprofunda no aspecto espiritual. Então, a gente vai falar de reencarnação, a gente vai falar de memória kármica. Nenhum psicólogo fala de memória kármica. Ele pode falar, no máximo, falar de inconsciente coletivo. Que, para mim, que fica falho. Tem um ato falho aí, e quem estuda espiritismo sabe que tem. Como é que passa uma coisa para outra? Não pode ser só, não pode ser de corpo. É o mundo, tem, como diz os outros, tem os livros, né? Os livros da alquimia que guarda as informações. Mas isso é outra história, tá? Mas assim, esse ego que nós estamos falando que é o eu, é exatamente isso aqui. É o eu que controla os processos mentais, quando controla. Quando controla. Não é o eu profundo que teria uma coisa de evoluir para o andar de cima aí, tá? Tá Ok? joia. Ok. Alguém mais?